Então, por isso, nessa reunião, a gente se sente imensamente agradecido pela oportunidade que a gente tem de falar da gente. Porque quem dá os passos na nossa vida somos nós mesmos. Essa é a nossa grande alegria de poder contar com os amigos. Então, no plano de Deus, essa é a nossa casa, porque é a casa de Deus. Então, por isso, aqui nós não temos ninguém que saiba mais ou que saiba menos. Mas todos nós juntos estamos querendo aprender, né? Diferenciar a nossa vida, reconduzir nossas atitudes. E por isso, é um encontro muito feliz. Na comemoração, né, do aniversário da Casa da Sopa, durante toda a semana a gente teve algumas reuniões. Hoje a gente vai contar com a Solange de Curitiba. E ainda amanhã, no sábado, nós vamos contar com o Jacques Inácio de Belo Horizonte, né, falando sobre a transfiguração de Jesus. E hoje a Solange fala sobre o tema muito chamado e poucos escolhidos. Então, um momento de muita introspecção, que a gente se volta para nós. A oração é sempre um exercício que nos conduz à percepção daquilo que nós viemos buscar, como é a casa de Pai, a casa que nos oferece consolo, esclarecimento e a receptividade de amor. Então, nós vamos fazer a nossa oração inicial agora, tentando nos desligar um pouquinho dos nossos afazeres, do dia, da nossa casa, para que a gente se sinta muito abraçado por esse amor de Deus. Deus nosso Pai, que mais uma vez nos oportuniza esse encontro, nós te agradecemos. Agradecemos desde manhã que se renova para nós uma oportunidade. Até o final da noite, quando nós repousamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, repensando o nosso dia, repensando nossas atitudes, com a esperança de termos concluído aquilo que nos foi possível e com a responsabilidade de cada dia mais nos refazermos em força e vigor para que a nossa passagem nessa terra seja um aprendizado bem aproveitado. Sabemos que quando nós deixamos a nossa casa, os nossos familiares e toda a nossa vida social para que nos encontrarmos com a espiritualidade, eles estão muito mais bem guardados que quando nossa presença se faz entre eles. Por isso, e com as mãos de amor, confiamos todos aqueles que não puderam estar aqui conosco. E que a sua misericórdia acompanhe todas as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que sejamos também um pouco de tanto que o Senhor nos dá. Abençoar-nos, Senhor, hoje, como sempre nos abençoa. Que assim seja. Agora nós vamos falar vamos lá. Que os nossos corações estejam vibrando que Jesus, né, o grande e o único mestre e médico das nossas almas, que, tomado de amores por nós, enviou um grupo muito grande de espíritos superiores para nos ajudar na caminhada. O nosso estudo hoje é muito assim, básico, né? Nós não temos a pretensão nem a possibilidade nenhuma de fazer uma palestra. Nós trouxemos algumas reflexões que estão no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, não há palestra possível, há estudo necessário para uma pessoa na evolução. Então, para a gente refletir junto.
As grandes vozes do céu ressoam como trombetas e os cânticos dos amigos, dos anjos, se lhes associam. Nós nos convidamos para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e direis, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa exortação está lá no começo do livro dos Espíritos. Há alguns pontos importantes para chamar a nossa atenção. Um deles é o convite, tomai da lira. Tomai da lira. Né? Tomai da vossa ferramenta e se coloca junto com os demais para produzir um grande concerto ao Deus nuclear. Um outro ponto que nos chamou a atenção: amai-vos também uns aos outros, do fundo do coração. Os amigos espirituais nos amam. Parece meio óbvio falar nisso, mas nunca é demais, né, para espíritos carentes como nós, problemáticos como nós, lembrarmos que os amigos espirituais nos amam. O que significa esse amor dos amigos no dia a dia da nossa caminhada? Então, tá aí. Por gentileza. É no anterior. Homens fracos, que conheceis, né, as limitações das vossas inteligências, as trevas, não vos afasteis, não afasteis o facho de luz, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Não busqueis fora a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Estipados sejam de vossas vidas, né? De vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Está começando a fazer forma. Os Espíritos do Senhor, inicialmente, eles afirmam que nos amam. E vão trazendo alguns conselhos para que nós, espíritos também imortais, que ainda não detemos uma condição tão ampla de amar, retornemos à casa do Pai, ao regaço do Pai. Como é que isso se dá? A gente se ilude com tantas coisas, a gente se perde no caminho, né? Buscando tantas coisas, e algumas coisas pelas quais a gente luta tanto. A sugestão dos amigos espirituais é exatamente essa: extirpai, tirai, né? Extermina de dentro de você o link, a ligação com a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. É um convite, é um chamamento. Mas nós só estaremos em condições de verdadeiramente atendê-los se tivermos, né, a boa vontade de realmente tirar das nossas vidas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Forte, não? Muito forte. E às vezes a gente, no dia a dia, a gente se deixa levar tanto por coisas que são passageiras, que são ilusórias,
que são sugadoras das nossas forças, das nossas energias mais íntimas. E o convite é feito. E vamos dar seguimento, por gentileza. Esqueci. O capítulo que foi sugerido para que nós conversássemos foi esse aí. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vou fazer uma analogia para ficar mais fácil para a gente entender o que pode, ou quais seriam as possibilidades de compreensão, de interpretação. Não é a única, claro, né? Mas uma que nos agrade ao coração e ilumine o nosso entendimento. Porque tem muitas palavras que estão nas Escrituras que elas não conseguem agradar o coração da gente. Olha que pretensão a nossa, mas é verdade. E existem outras palavras que elas não conseguem iluminar a cabecinha da gente. Então são palavras que, se não são entendidas e se não servem para a nossa iluminação, para que elas servem? Quando a gente recebe um convite, e logo vem a ideia para quê? Né? Quem faz esse convite? Outra pergunta que nos vem. E para que essa pessoa está me convidando? Onde vai ser esse local em que se dará o evento? Onde? E quando? Desse mais. Chega lá um emissário com um convite na mão, entrega. Quem mora? Fulano de tal, assim mora. Então, por gentileza. Aí pega lá o convite e a gente vai avidamente querer, inteirar o que está ali naquele convite. Então, o que basicamente o convite traz para a gente de informações? O que é que vai acontecer? Quem está celebrando? Para quê ou por que está celebrando? Onde vai ser a celebração e quando essa celebração se dará? Esse evento se dará. Pode ser um evento positivo ou negativo, gente. A vida traz, segundo as nossas necessidades, uma série de eventos, uma série de convites negativos e positivos. Cabe a gente direcionar aí a nossa escolha. Escolha é uma palavra muito importante no nosso momento. Quais escolhas, nos movem. E vamos continuar um pouco? O ingresso para essa festividade, se admitirmos que essa festividade seria o reino dos céus, e que quem faz o convite é Jesus, e aonde ele faz o convite é no nosso coração, e para que ele faz o convite? Para que Jesus nos convida a entrar no reino de Deus? Básica. Por que Jesus nos convida? Para a gente ser feliz. Plenamente feliz. Plenamente, quer dizer, inteiramente. Absolutamente felizes. Felicidade sem mácula, sem mancha. Felicidade aquela que o tal do ladrão não rouba e que a traça não rói. Então o convite de Jesus é isso. Para que entremos no reino de Deus. Para sermos felizes. Onde? E quando? Onde? Onde a gente vai ser feliz? É difícil? Onde? Onde que a gente vai ser feliz? Aonde a gente estiver. Quer dizer, ser feliz no plano espiritual. Quer dizer, nós estamos no plano espiritual, só que nós estamos encarnados. Porque, na verdade, só existe o princípio inteligente que vivifica tudo. Mas nós estamos no plano espiritual. A matéria é consequência. É um dos princípios, mas é consequência. Consequência do que mesmo?
da nossa necessidade. O plano material, ele é consequência da nossa necessidade. Na medida que a gente não tiver mais essa necessidade, nós vamos definitivamente assumirmos a nossa condição inicial primeira de espíritos imortais. O roteiro é o código divino. Né? O código divino ele pode ser representado pelos livros sagrados, pela Bíblia, pelo Novo, Antigo Testamento, né, compõe a Bíblia, e pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem o questionamento. Muitos de nós perdemos um tempão da nossa caminhada preocupados com a letra, preocupados com aquela informação que tem nos livros que são chamados sagrados, mas que são produzidas por homens. Olha que coisa séria. Tanto são produzidas por homens que são pegas algumas palavras, gente, que fazem parte da cultura daquele momento em que os homens estão escrevendo. Por exemplo, para ficar mais claro, as palavras Jesus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em sã consciência, se a gente for imaginar um camelo passar no fundo de uma agulha, uma interpretação possível seria: os ricos nunca entrarão no reino dos céus. Esse não faz sentido. Então, sempre que a gente pega uma palavra e procura analisá-la segundo o nosso conhecimento, desconsiderando todo o enredo, todo o cenário na qual aquela palavra foi produzida, a gente pode cometer alguns deslizes, né? A gente pode cometer algumas... a gente pode desvirtuar o sentido da palavra. E se a palavra estiver num sentido longe da verdade, nós podemos errar, nós estaríamos mais passíveis ao erro, exatamente por seguir a palavra pela letra, pelo entendimento literal. Então, que a gente não perca tempo procurando discutir se é assim, se é assado, se é dogma, se Jesus fez assim ou se Jesus fez de outra forma, se é possível a gente fazer assim, se é possível ou não. Isso, nesse momento, não vai acrescentar muito no resultado daquilo que nos é proposto. O que nos é proposto? Que tiremos dos ensinamentos, né, que estão aí nessas informações dos livros ditos sagrados, o sentido moral. Moral. Porque a moral de Jesus, essa é indiscutível. Essa não deixa espaço para nenhum tipo de conjectura. Ela é clara, ela é transparente. Ela é de uma forma tamanha que um espírito, uma criança, né, um espírito que está num corpo infantil, ele tem condição de entender, e um espírito que já está com uma experiência acumulada também tem. Então, o que é importante para a gente, nesse chamamento que o Mestre nos faz, não é ficarmos ligados em questões dogmáticas, culturais, momentâneas e passageiras. O momento é da gente ligar na questão do Cristo segundo a sua mensagem. É isso que nos interessa. Mas há uma condição, ele já mudou, tá? Mas há uma condição para a gente usar esse ingresso, que seria a observância das leis de Deus, da moral do Cristo, no dia a dia da nossa vida. Porque o chamamento não é para quando a gente desencarnar, não, tá? O chamamento, ele é da agora, de ontem, do minuto seguinte. Há uma condição. Para a gente entrar nessa festa, nesse reino dos céus, é necessário que a gente esteja atento a alguns ensinamentos do Mestre, se não a todos,
mas nesse momento chamar atenção para alguns ensinamentos que vão nos traçar um rumo melhor. Por exemplo, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, quando a gente tiver assim, um momento da gente, que a gente sente, né, que a gente entre no quarto da gente e abra o Evangelho nas bem-aventuranças. Gente, que bálsamo, que ensinamento, que incentivo, que esclarecimento. Aflições, os aflitos, bem-aventurados os aflitos. Como assim bem-aventurados os aflitos? Então, quando a gente chega, né, ouve o chamamento de Jesus, vem logo assim, bem-aventurados os aflitos. Mas de que aflição ele está falando? De que sofrimento que leva à aflição? Que Jesus realmente está nos pedindo um olhar mais amplo. É o bem e o mal sofrer. Se a gente admitir que as aflições são sofrimentos, como eu vivencio as minhas aflições? Como eu vivencio os meus sofrimentos? Uma maneira mais condizente com a palavra do Cristo, da gente viver os ensinamentos dele, dentro dessas bem-aventuranças que todos nós temos sede de vivenciá-las, é compreender a justiça divina. Sem a gente compreender, abrir espaço na cabecinha e no coração da gente sobre a justiça divina, não dá para entender as bem-aventuranças. Principalmente os bem-aventurados dos aflitos. Não dá. Se a gente não admitir que Deus é justo e que para toda situação existe uma causa, presente ou passada, mas a causa existe, fica mais fácil da gente aceitar esse convite de viver uma aflição com paz, com serenidade. Você pode retornar, por gentileza? Outra bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse chamamento, ele está nos trazendo, né, a necessidade de trabalharmos em nós a humildade e a boa vontade. Olha só, humildade e boa vontade. Aí a gente entra lá no coraçãozinho da gente, na memória da gente, e a gente vai se posicionando como tem sido a nossa resposta quando somos convidados à humildade e à boa vontade. Aí sim seremos pobres de espírito. Outro chamamento. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Mas como é que é essa história de ser puro de coração? Às vezes a gente tem informação, mas a gente não mergulha nela. Ela fica na superfície. E aí a gente fala dela até com certo entusiasmo, mas a gente não sente. Falar a palavra do Mestre é uma oportunidade da gente acessar o sentimento. Porque o sentimento é o verdadeiro móvel das nossas ações. Não está no pensamento o que faz a gente agir. O sentimento de amor a Deus é o que vai fazer com que nós realmente tenhamos condições de nos beneficiarmos, né, dessa bem-aventurança, porque o sentimento de amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é a base para a mudança dos nossos pensamentos, que vai resultar na mudança dos nossos atos. Muitos de nós ficamos muito aflitos, uma aflição bem material, porque a gente quer ser bom, a gente quer fazer o bem, a gente tem boa vontade para algumas situações que chegam nos convites do dia a dia. Mas por que às vezes a gente somente fica no querer e não consegue efetivar? Amai a Deus sobre todas as coisas. A nossa relação com Deus, ela tem que estar muito afinadinha. O nosso desejo de estar, né, vivenciando
vivenciando a nossa filiação divina, tem que estar muito aceso. Porque é dali, desse sentimento de filiação divina, é que virão as oportunidades de mudança de pensamento. Então, se eu sei e aceito que sou filho de Deus, e que Deus é Pai de amor, infinita misericórdia e bondade, eu mudo meu pensamento. Todo pensamento de derrotismo, de pessimismo, de todo luizismo para baixo, não vão mais fazer sentido, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Embora eu tenha uma ideia, eu ainda não me permiti vivenciar isso na plenitude. Então, gente, que tenhamos consciência. Não é só informação cerebral, não. Somos filhos de Deus. Todos. E Jesus chama atenção, logo no começo de uma oração que a gente está sempre envolvido dela. Pai nosso, somos filhos de Deus. Na sequência, as bem-aventuranças falam dos brandos e pacíficos. Isso aí, gente, é uma reflexão que nos cabe, assim, muita atenção. A gente precisa botar atenção nessa reflexão. Lá no Evangelho, né, das instruções dos Espíritos, tem essa frase: não basta que os lábios manem leite e mel. Não adianta que a nossa palavra seja a palavra bonita, seja a palavra doce, ou seja a palavra agradável. Não basta. É preciso que a gente adquira, ou que a gente adquira não, na palavra, que a gente desenvolva a paciência e a benevolência para aqueles que convivem com a gente. Às vezes a gente se veste assim, né? E fala uma palavra tão bonita, uma palavra tão agradável, né? A gente deixa que aquele mel, aquela palavra, saia e às vezes a gente até se emociona. No segundo seguinte, no minuto seguinte, a gente está extremamente irritado com aquela pessoa. Não é assim? Então não basta que a gente fique procurando as palavras mais bonitas para agradar o ouvido. Não basta. É necessário que a gente busque vivenciar a compreensão, a paciência e a benevolência. Isso na relação nossa para com o outro. E na relação nossa para com Deus? A nossa relação para com Deus, muitas vezes, ela é mimada. A gente é meio mimada, né? A gente até não admite. Mas a gente é meio mimada, a gente pede muita coisa, aí algumas coisas nos são concedidas, ou temos, né, a possibilidade de viver, outros não. Aí a gente faz birra e a gente fica revoltado. Às vezes a gente até não admite que está fazendo birra com Deus. Mas a gente faz. E aí os amigos espirituais, eles vêm e fazem para a gente, e dão para a gente o seguinte presente, a seguinte reflexão. Tenham obediência. Obediência a quem, gente? Ao governo federal? Essa obediência nos é suscitada a quem? A Deus. Obedecer a Deus. Porque a obediência, olha que lindo, eu acho isso fantástico. A obediência é o consentimento da razão. A razão, o intelecto nosso, vai conjecturar, vai pensar, vai macerar o que está acontecendo, e aí a gente vai falar assim: tá certo, Deus é Pai. E o outro conselho é que sejamos resignados. A resignação. A resignação posicionada naquelas situações que nós não conseguimos mudar imediatamente. Naquelas situações que elas simplesmente chegam, né, por nossa necessidade, mas que a gente
muitas vezes se debate, a gente briga, a gente revolta. Quantos de nós já passamos por situações aqui que não tivemos o mínimo de resignação? Nós tivemos foi impotência. A gente lutou, se machucou, se feriu, e a gente só parou quando a gente perdeu as forças. Falou assim, ok, você venceu. Realmente eu não vou conseguir mudar isso. A resignação não traz isso pra gente. A resignação nasce da nossa certeza da filiação divina, e que Deus, sendo Pai de amor, infinita misericórdia e bondade, tudo que chega até nós, tudo, gente, absolutamente tudo, provém dele. Então, quando o nosso coração fica revoltado, quando a gente fica depressivo, quando a gente fica triste, quando a gente está dando sinais de que a gente não está compreendendo muito bem essa nossa origem divina. Por isso a vida. Na continuidade das bem-aventuranças, nós temos lá os misericordiosos. Aí também é um ponto nevrálgico, né? Porque ele fala assim, reconciliai-vos com o vosso irmão. Convite ao perdão. Muitos chamados para perdoar. Às vezes a gente é meio cruel com a gente. Porque a gente quer perdoar o irmão, mas a gente não se perdoa de muitas falhas que a gente já identifica que a gente tem. O primeiro passo, gente, se alguém aqui precisa perdoar alguém, a primeira iniciativa da gente, após essa conscientização que eu não estou conseguindo perdoar, é o auto-perdão. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Olha só. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se uma das formas de amar o próximo é perdoá-lo, e se a gente não se perdoa, essa analogia que Jesus faz, ela não tem sentido. Se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar o outro? Se eu sou exigente ao extremo comigo, se eu não consigo perdoar, reconhecer, né, pelo meu orgulho, as minhas faltas, a minha caminhada ainda incipiente, né, o meu momento espiritual ainda muito aquém daquilo que eu projetei, como é que eu vou perdoar o outro? Mas o chamado ao perdão, ele é permanente. Então, perdoemos a nós mesmos. Passemos em revistas os nossos atos falhos. Passemos em revista as nossas ilusões que nos fazem agir de maneira anticristã, antifraterna. E aí sim, na medida em que a gente perceber a nossa fragilidade, a gente vai estreitar um pouco mais os nossos laços com Deus. Porque todo amor provém dele. E aí o amor que eu quero dar, eu vou me permitir receber. E eu me permitindo receber, eu vou vivenciar com ele. Ele fala também, nesse capítulo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos de nós achamos que a porta estreita é a porta das facilidades materiais. Aí a gente se coloca, né, numa situação assim de humildade, como se a humildade fosse uma coisa material. A porta estreita, gente, numa das interpretações possíveis, é o combate às nossas más tendências. Tem coisa mais difícil da gente dar conta do que as nossas más tendências? Se tem, não é tão mal, porque as nossas más tendências elas são difíceis de serem combatidas.
rápidas, não são fáceis. Primeiro que a gente tem que reconhecê-las. Em reconhecendo, a gente começa a combatê-las. A gente, nesse exercício do combate, muitas vezes a gente fica inimigo da gente mesmo. A gente se machuca, a gente faz uma série de coisas ruins com a gente. Como é que então a gente pode ser feliz assim? Não dá, né? Não dá. E as nossas más paixões é um dos pilares da doutrina espírita. O combate às nossas más paixões. Muitos de nós entendemos que o objetivo da doutrina espírita é a mediunidade, é a comunicação entre espíritos. É muito importante. Muito importante. Mas os amigos espirituais disseram para Kardec que a forma, ou uma das possibilidades, mas uma forma que hoje nos é urgente de vivenciarmos, é a reforma íntima. Então, todo esse chamamento que os espíritos nos fazem, todos esses convites, gente, eles passam pela nossa necessidade de voltarmos a nos sentir, ou de passarmos a nos sentir filhos de Deus e tirarmos de nós tudo aquilo que não compete a um filho de Deus. Reforma íntima. Vivência de amor. Aí, às vezes, a gente pega uma série de saídas, de fugas, mas o principal a gente às vezes não dá tanta atenção. Aí vem lá no Livro dos Espíritos uma recomendação. Toda noite, antes de dormir, passa em revista, reveja o que você fez. Quantas vezes a gente fez isso essa semana? Normalmente a gente tem a tendência de falar assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer aquilo. A gente está preocupado com amanhã e de olhos fechados com aquilo que a gente fez hoje e que a gente poderia ter feito melhor. Então, aí, por gentileza. No capítulo, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. O que nos impede a viver o reino da alegria desde já? O orgulho e o egoísmo, as grandes chagas da humanidade. Então, a nossa resistência em aceitar o convite do muitos dos chamados, ela reside, ela mora, ela tem raízes no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Mas o problema é que a gente tem dificuldade de reconhecer que somos orgulhosos e que somos egoístas. A gente tem muita dificuldade com isso. Então a gente fala, a gente vivencia assim meio por cima. Mas se nós ainda não estamos vivendo a alegria que nos compete, existe um empecilho. E qual é esse empecilho? De novo no Evangelho. O cristão precisa voltar a sua atenção para o combate do orgulho e do egoísmo. Na continuidade, tem assim, essa parte ela é muito... Ela traz um monte de reflexões que a gente precisa mesmo pensar. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Atribuíram essa frase a Jesus. Sendo Jesus mestre, modelo e guia, sendo Jesus aquele que falou para a gente, sede perfeitos, essa frase, como uma conclusão, um desligamento total do Cristo, ela não faz sentido. Dá para comportar na nossa mente, gente? Jesus
cortando os laços. Como a gente fala assim, não quero mais falar com você não. Você não fez o que eu quis, estou de mal. Faz sentido a gente pensar em Jesus ficando de mal? A doutrina espírita vem no nosso socorro, nos ampliando o entendimento. Esse afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, não significa de maneira nenhuma o rompimento da nossa relação. Porque tanto somos imperfeitos que Jesus nos convida a sermos perfeitos. Se nós ainda estamos vivendo a nossa imperfeição, não faria sentido nenhum ele simplesmente falar assim, tchau vocês são muito imperfeitos, não quero mais conversa com vocês. Cruel atribuir isso a Jesus. Não faz sentido. Mesmo porque a doutrina espírita traz para a gente o conhecimento da pluralidade das existências. Para que serve pluralidade das existências? Reencarnações. Para que servem as reencarnações, se não para o meu crescimento contínuo? E a doutrina também traz para a gente, através do livro dos Espíritos principalmente, retorna por gentileza, o conhecimento da pluralidade dos mundos habitados. Então, olha só, gente. Nós temos várias possibilidades e temos vários mundos habitados. Então, que a gente nunca dê espaço na nossa mente para interpretarmos esse afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, como um desligamento do Cristo. Porque muitas vezes a gente percebendo que o interior do nosso coração não está legal, que a gente não está tendo um esforço para seguir a palavra do Cristo, a gente se envergonha. E a gente se afasta da possibilidade de crescimento. Isso é muito sério. Deus, pela mensagem do Cristo, não tem essas mudanças de humores, não tem essa possibilidade da relação cortada. Nós é que cortamos, nós é que nos afastamos. Mas mesmo quando a gente se afasta, mesmo quando a gente não quer ouvir o convite, outras oportunidades nos são dadas. Aí sim, nesse planeta ou em outro planeta, nessa encarnação ou em outra encarnação, mas seremos perfeitos. O processo é contínuo, não há rompimento. Mesmo porque Jesus fala assim, vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Ele fala, aprendei porque a gente não conhece. E se a gente não conhece, como já ter determinado o afastamento? Então, eu penso, eu refletindo sobre isso, entendi que essa expressão pode ter sido uma expressão também voltada para aquele cenário histórico. Não que ela necessariamente tenha saído da boca de Jesus. É porque a gente sabe que os evangelhos foram escritos depois de Jesus. E Kardec faz essa reflexão. Honrai vosso pai e vossa mãe. Tem essa reflexão lá sobre isso. Então que a gente não pegue a palavra pelo sentido da palavra, mas que a gente amplie o entendimento. A casa sobre a rocha é a casa sobre a areia. As nossas construções sobre a rocha, ensinamentos do mestre, sobre a areia, impressões materiais. Tudo aquilo que a gente construir, gente, que não tiver como base o conhecimento e a tentativa da gente se aproximar de Deus pela lei do amor, vai ruir. É uma construção sobre a areia. Por mais bonita aparentemente que essa construção seja, ela não é perene, ela não vai durar. Porque só vai durar os nossos esforços, e somente valerão a pena os esforços
que nós fizemos no sentido de nos adaptarmos à lei de amor. Tudo mais é consequência da nossa ainda ignorância. Por gentileza. Também nós somos cegos? Respondeu Jesus. Se fossem cegos, não terias pecados. Mas agora que dizeis que vedes, é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Olha a arrogância nossa. Se a gente fala que vê, a gente tem que ter um comportamento condizente àquilo que a gente fala que acredita. Quando o nosso comportamento, que nasce das nossas tentativas de adequarmos as nossas necessidades, o nosso ponto de vista, ao ensinamento do mestre, e não o contrário, o ensinamento do mestre ao nosso ponto de vista, aí sim, aí a gente está realmente trabalhando a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, para nós que falamos, né, que trazemos o Evangelho, isso é uma advertência muito séria. Porque o que eu estou falando tem que necessariamente ser o esforço que eu faço por viver. Olha que não é sério. Nós, na casa da gente, no processo educativo dos nossos filhos, se a nossa palavra direciona uma coisa, mas o menino percebe que a nossa atitude é outra, não faz sentido. Né? Então Jesus chama muita atenção quando ele fala: se fossem cegos, não teriam erro. Quer dizer, a ignorância de não saber qual é a lei, ela nos é uma espécie de escudo. Mas essa ignorância, ela vai diminuindo de acordo com os incentivos, né? Com as provocações que a vida nos traz, de alguma forma, através das religiões. E a doutrina espírita é muito clara em relação a isso. A doutrina espírita, ela não tem alegoria, ela não tem figurinha, ela não tem nada que nos desvie a atenção para aquilo que precisa ser feito. Então, que a gente possa ficar muito atento àquilo que é opinião pessoal e àquilo que é palavra de Jesus. Sempre, sempre. A nossa opinião, ela nasce das nossas reflexões. Por isso que foi importante a gente colocar aqui. É uma possibilidade de interpretação. Porque no nosso momento evolutivo, nem tudo que Jesus falou a gente tem condições de compreender. Mas aquilo que a gente já tem condições de compreender, isso é o nosso esforço. É aí que a gente deve voltar as nossas atenções. A quem se aplicam os conselhos dos amigos espirituais? Quem serve? Às vezes a gente acha que serve para o marido da gente, para a esposa da gente, para o filho da gente, para o vizinho da gente. Ele tinha que estar lá no centro para ouvir aquilo. Né? Aquela mensagem que foi trazida no centro, ela serviria assim, de maneira assim, né, como uma luva para o fulano. Não é, tá? Se a gente ainda pensar nisso, vou pegar essa mensagenzinha aqui para levar para o fulano. Acorda. Os espíritos, eles falam para aqueles que estão aqui. Agora, eles falam também para o outro que está em qualquer lugar. Mas se aquilo eu ouvir, eu preciso procurar em mim, de verdade, os motivos pelos quais os espíritos me trouxeram aquela orientação. Eles não trouxeram para que eu seja intermediário daquela orientação para o outro, antes que eu aplique aquela orientação em mim mesmo. Então, fiquemos atentos. Muitos os chamados, muitos, nós somos os chamados. Todos são os chamados. Mas
poucos os escolhidos. Por quê? Olha a frase de Jesus, como é forte. Vedes o argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Por isso que a gente precisa ter humildade de buscar nas palavras dos Espíritos aquilo que cabe a mim e não aquilo que eu acho que serve para o outro. É para a gente, para cada um de nós. Isso não quer dizer que o outro não vai ter, mas o outro é o outro, né? E nós estamos com um compromisso da nossa melhora íntima, sempre. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pelo esclarecimento que traz, pelas coisas que a gente presencia, mas a fé, ela vai ser o grande, vamos dizer assim, o grande passaporte para a gente vivenciar o reino dos céus hoje. Ter o conhecimento espírita alivia, porque, né, dá um sentido à vida. Mas não é suficiente se a gente não pega esse conhecimento e passa a colocar sempre, em qualquer situação que a gente estiver vivenciando, essa visão. O conhecimento espírita, ele precisa modificar a nossa visão material da vida. E ele só faz isso quando a gente permite, né? Só quando a gente permite. E às vezes a gente fica distraído com coisas, né? Às vezes até a gente fica assim, emocionado com algumas coisas que a doutrina traz, que os amigos trazem, o amor dos amigos espirituais, né? O carinho, o amparo, enfim. Mas a vivência é nossa. A vivência, ela nasce da fé. E fé é força e esperança. Quando a gente começa a se abater muito com as coisas da vida, a gente não está usando o conhecimento que a gente já tem a nosso favor. A gente está só sendo chamado. Mas a gente não está se permitindo ser escolhidos. Portanto, a gente pensa nisso. O chamado é para todos. A escolha é minha. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, a cada um segundo as suas obras. Então todos nós somos chamados a fazer o bem, todos nós somos chamados a estudar a doutrina espírita, todos nós somos chamados a viver uma fraternidade, todos nós somos chamados a tudo de bom. Agora a escolha é individual. Nós já estamos chegando lá num momento em que estamos adquirindo os olhos de ver e o ouvido de ouvir. Compreender a vida pela ótica espiritual. Precisamos, cada um de nós, compreender a nossa vida pela ótica espiritual. Porque virão os reveses. E os reveses vêm, gente. A gente perde emprego. A gente perde, vamos colocar o termo que está no Evangelho, perda de pessoas amadas. Pessoas voltam para o plano espiritual, morrem antes do tempo que a gente permite que elas morram. Elas morrem sempre antes, né? Eu não mandei você morrer, mas o sujeito morreu. Os reveses vêm. As contrariedades ou as coisas desagradáveis, elas vêm. Mas elas são melhor encaradas se nós buscarmos vivenciar os ensinamentos. A gente faz tanta briga com os ensinamentos, a gente bota tanto senão, tanto porquê, tanto nanã, que aí a gente fica, né, fragilizado, a gente se fragiliza muito os nossos porquês. Pelas obras que reconhecem os cristãos. essa passagem ela é importante
para a gente, porque é uma exortação de Simeão que está lá nesse capítulo, e ele fala o seguinte: pelas obras que se reconhece o cristão. O fruto da árvore da vida são a esperança e a fé. Cultivai essa árvore da vida, a árvore da esperança e a árvore da fé. Conservai como Cristo vos entregou, não a mutileis, nem descorteis os galhos. Olha a fidelidade ao ensinamento do Cristo. E depois, procurai os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Tem tanta informação ali, né? Quem está hoje faminto? Nós, né? O mundo está faminto. E é partilhar, quer dizer, o fruto está lá, a gente pega o fruto e divide. E quando a gente divide, a gente se beneficia. Partilhar. Importante isso. Para a gente sair daquela nossa, muitas vezes, né, pretensão de estamos fazendo, mas fazendo o quê? E para quem? Qual é o fruto das coisas que a gente faz? Quem se beneficia com as coisas que a gente faz? Se for o outro, talvez tenhamos que dar uma repensada. Eu só me beneficiarei com as coisas que eu farei pelo outro se eu as fizer também comigo. Se eu as fizer também com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por gentileza, está acabando, está chegando no final. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que Deus da luz vos ilumine, crede e orai. São as frases finais desse capítulo. Então, gente, nós temos todas as bênçãos que necessitamos, todas, e com abundância. Não nos falta nada. É que às vezes a gente é muito ingrato. A gente sempre quer aquilo que a gente não tem. E o que a gente tem, a gente despreza. E a gente vende tão barato a nossa esperança, a gente vende tão barato a nossa alegria, a gente quer ter esperança, alegria, felicidade em coisas materiais. O chamado é que a gente amplie a visão. Né? Muitos os chamados. Mas qual é verdadeiramente a minha escolha? Eu escolho Cristo. Eu estou me esforçando para atender esse chamado. Porque o chamado do mestre, por gentileza, a outra. O chamado do mestre, para encerrar, pediram que eu fizesse a prece. E eu gostaria de repassar um presente que eu recebi quando eu era da mocidade espírita Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, quando eu tinha 15 anos. Coisas, né? Recente. Está aí essa reflexão.
51. Vou tentar uma coisa diferente. Aí, se não der certo, a gente vai para a numeração. Na verdade, quando a gente se predispõe mesmo a aprender, né, a gente tem algumas ajudas, alguns textos, alguns livros que são muito importantes. Então, nós temos aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, dois livros dos Espíritos, dois Evangelhos segundo o Espiritismo. Alguém aqui entre nós ainda não tem os livros e tem a necessidade de conhecer um pouco mais, se quiser se manifestar, levantar as mãos. Você já tem, você tem que praticar.